Graças a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre em nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Antes de ler a palavra, gostaria de saber se algum irmão tem algum testemunho que quer dar um testemunho em nome do Senhor Jesus. Aproveita agora, porque nós encerramos a campanha, mas a vitória está de pé. Amém? Amém, irmãos? Amém. Alguém tem testemunho? Não? Mas vai ter em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abre comigo no livro de Marcos, do capítulo 10. Pode até se assentar em nome do Senhor Jesus. Quero ser o mais breve possível, para nós passarmos a palavra em nome do Senhor Jesus. Marcos, do capítulo 10, vamos lá para o versículo do 46. Quem achou, diga graças a Deus. Não acharam ainda, irmão? Marcos, capítulo 10. Lá do Novo Testamento. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Marcos capítulo 10, no versículo 46. Diz assim: E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Amém, irmãos? Olha para o pastor, vou ler mais um versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Amém, irmãos? Eu estava meditando nessa palavra, aí eu comecei a pegar alguns pontos muito importantes aqui sobre cegueira emocional e a cegueira espiritual. Vamos trazer as situações do Bartimeu nos dias de hoje. Eu fiz uma anotação aqui para você entender o que eu fiz aqui. Então vamos entender nos dias de hoje. Vamos colocar Jericó como uma perseguição. E vamos falar que esse cego, ou seja, não tem uma saída para os seus problemas. E mendigando, trazendo para os dias de hoje, ou seja, tem implorado por ajuda. E na beira do caminho, ele precisa tomar o que? Uma decisão. E aqui a gente se reflete em algumas atitudes que Bartimeu trouxe. Através dessa palavra, algumas atitudes. O que tem acontecido com muitas pessoas de dentro da igreja que infelizmente estão se enfraquecendo? Infelizmente muitos estão se desviando da fé mesmo dentro da igreja. Quando ele abandona a igreja, quando ele sai para fora da igreja, abandona Jesus, isso aí já aconteceu já dentro da igreja. Então não é algo que acontece da noite para o dia. O que aconteceu com Bartimeu? Qual foi a atitude dele? Primeiro, ele ouviu. Então ele já sabia, ele já ouviu já falar de Jesus. Ele já ouviu que alguém chamado Jesus ressuscitava os mortos, curava as pessoas, curou lepra. E quando ele estava lá na beira do caminho, houve um alvoroço ali. Ei, o que está acontecendo com esse barulho todo? Jesus está passando. Então veja que ele já ouviu falar de Jesus. E como ele ouviu falar de Jesus, então ele sabia que aquela era o quê? A oportunidade dele de
ter a sua cura. Irmãos, a nossa fé, ela permanece firme se eu ouvir a palavra de Deus. E também não basta eu somente ouvir, eu tenho que praticar aquilo que eu ouvi. Amém? Eu tenho que praticar. E nesse momento, quando ele ouviu a outra atitude que ele teve, ele fez o quê? Clamar. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras traduções, tem misericórdia de mim. Quer dizer, clamou, ou seja, viver intensamente na oração. Além de nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvir a voz de Cristo, nós temos que ter a nossa constante, a nossa vida em oração. Por isso que ele clamou. E uma outra atitude, ele perseverou. Mesmo todo mundo falando, cala a boca, fica quieto, você está incomodando o mestre. Mas ele não olhou para essas palavras negativas e ele continuou o caminho perseverando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, perseverar. Irmãos, as lutas vão vir. Por mais que nós tivemos a nossa campanha, por mais que a nossa campanha se encerrou, não significa que a batalha parou, não significa que a luta terminou, de jeito nenhum. Pelo contrário, as lutas vão aumentar mais ainda, irmãos. Mas se eu estou ouvindo e tenho minha intimidade com Deus, no clamor, na oração, então eu tenho o quê? A perseverança. Eu tenho que perseverar até o fim. Você tem que perseverar até o fim para realizar o seu sonho, para realizar a sua vida. Perseverar até o fim para a salvação, irmão. Glória a Deus. Amém? É o mais importante, é a nossa salvação. Uma outra coisa aqui, atitude de fé. Ele teve uma atitude de fé. Nós temos que ter atitude de fé. Existem coisas, irmão, que é você que tem que resolver. Não é o pastor que vai poder resolver por você, não vai ser eu, não vai ser o pastor Jean, não vai ser a pastora Luciele. Existem coisas que você tem que tomar uma atitude de fé. Por que nós vemos pessoas, mesmo ali fora, que a gente fala assim: eu só vou para a igreja se Deus me dá o carro. Eu só vou para a igreja se Deus abrir a porta de emprego para mim. Mas não vem. Não vai vir. Pode dar emprego, pode dar carro, pode dar casamento, pode dar o que for, mas não vem. Porque na verdade a atitude de fé, primeiro você tem que crer, para depois receber. Amém, irmão? Essa é a atitude de fé. E na sequência da atitude de fé, o que ele fez? Deixou a capa. Quando se trata de deixar a capa, irmão, se trata de você abandonar o pecado de uma vez por todas. Chega, então basta do pecado que diz: eu vou largando a pouquinho, de pouquinho eu vou largando. Basta, chega, abandona essa capa de vez, joga fora. Abandona. Ele tomou essa atitude, largou a capa, não quis olhar para o passado, não quis saber de mais nada. Ele só quis seguir o caminho. Amém, irmão? Ele só quis seguir reto, ele só quis seguir Jesus. Então nós temos que fazer isso. E às vezes, irmãos, por mais tempo que você está na igreja, de repente o passado te atormenta, de repente o passado te persegue. Abandona essa capa, irmão. Jesus já fez tudo por você. Agora é a tua parte. Amém, irmão? É a tua parte. E uma outra coisa interessante: ele levantou-se. Ou seja, ele não ficou esperando Jesus chegar e falar: para tudo, dá licença. Jesus fez isso? Dá licença, com licença, pecado. Diga, não. Ele simplesmente parou. Manda vir até aqui. E ele se levantou. E muitas das vezes, você pode estar com a cabeça abaixo, triste, desanimado, cansado, mas você tem que se levantar. Existem casos que Jesus vai até a pessoa, alguns casos, mas se você está ouvindo a palavra, se você já está abandonando a capa, se você está na oração,
e de repente acontece alguma coisa na tua vida, que naquele momento você desanima, você fica cansado, é hora de você se levantar. Amém? Quando se trata de uma oração, a melhor oração que você faz é a hora que você está orando, não está acontecendo nada. Essa é a melhor oração. Por quê? Porque a hora que vir a tribulação, a hora que vir os problemas, a hora que vir o diabo e o inferno todo para cima de você, você já está preparado, irmãos. Não podemos orar a Deus no momento da dificuldade. Temos que orar a Deus no momento que não tem dificuldade nenhuma. Irmãos, uma revelação aqui. Sabe essa luta que você está tendo? Essa luta, essa guerra, ela é uma guerra atrasada. Ah, pastor, explica isso. Vou te explicar. Essa luta, essa guerra, ela está chegando atrasado para você. Sabe por quê? Porque Deus já estava preparando para ela. Deus não manda nenhum para uma guerra ou para uma luta sem antes se preparar. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Oh, aleluia. No versículo 51 e 52 diz assim: e Jesus respondendo disse: o que queres que eu te faça? Veja só, Jesus já sabia que aquele homem era cego. E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé. Como é que é? A tua fé. Não escutei, não surdo. Deus, vai. A tua fé. Olha só, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então, Jesus já sabe tudo que você precisa. Ele já sabe tudo. Só que é preciso que você fale. É preciso que você pede. É preciso que você fale para ele. O que se quer que eu te faça? Restaura o meu casamento. Restaura a minha família, Senhor. E qual foi a palavra que Jesus disse? Vai, porque a tua fé te salvou, te curou, te libertou e te restaurou. Amém? Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Oh, palavra maravilhosa. Graças a Deus.